Guiné-Bissau, que vai refletir e nos trazer o trabalho tão bacana desenvolvido durante a pandemia, antes da pandemia, lá na Guiné-Bissau. Essa mesa também tinha como convidadas a doutora Cândida Medina e a psicóloga Dilma Alver Spencer. As duas não puderam comparecer por problemas de saúde e por problemas de localidade sem internet. Então, a psicóloga Finhamba Quessange Silva, licenciada em psicologia e também psicóloga no Centro de Saúde Mental Oswaldo Maximo Vieira. Trabalha no apoio psicológico aos profissionais do Médicos Sem Fronteiras. Ela também é técnica de programas e projetos da Caritas, psicóloga responsável pelo programa regional do Programa de Redução de Danos do HIV e outras comorbidades, e também trabalha na promoção dos direitos humanos de usuários de drogas injetáveis nos 5 países da África Ocidental: Burkina Faso, Cabo Verde, Mauritânia, Guiné-Bissau e Senegal. Finhamba também participou na formação de formadores sobre apoio psicossocial em febre hemorrágica pelo vírus da ebola, na Cruz Vermelha Espanhola. Finhamba, querida, a palavra é sua. Peço que você fale devagar, calma, para ajudar os tradutores. Tá bom, Finhamba? Muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Obrigada, Márcia. Boa tarde a todos. Eu sou Finhamba Quessange Silva, sou psicóloga aqui no Centro de Saúde Mental Oswaldo Máximo Vieira. Estou aqui hoje para fazer uma pequena partilha, né, do que foi a minha experiência clínica durante a pandemia. Tá bom assim, Márcia? Uau! Devido ao encerramento do projeto PEC de emergência pediátrica prevista para... Acho que está dando... Alô, alô? Sim, alô? Pode continuar. Como eu estava falando, eu fiz um trabalho com os profissionais de saúde que trabalham com a MSF, que é o Médicos Sem Fronteiras, aqui na Guiné-Bissau. Devido ao encerramento do projeto PEC, PEC significa o Projeto de Emergência Pediátrica. Este projeto é um projeto de Médicos Sem Fronteira que durou 4 anos. Infelizmente, terminou no finais de junho deste ano. Então, com o encerramento desse projeto e a atual pandemia da Covid-19, percebeu-se que a equipa da MSF
está mais exposta aos fatores de estresse que podem levar a situações difíceis que afetam o bem-estar pessoal e o seu desempenho adequado. Alô? Então, nesse sentido, a possibilidade de ter espaço e tempo para analisar as experiências que enfrentam em suas atividades regulares os ajudará a enfrentar melhor essas situações e minimizar o possível impacto negativo em sua saúde mental. Está dando para acompanhar? Sim. É bom que você pare após cada frase, porque Carol Erba, ela é argentina, uruguaia, então está traduzindo do português para o espanhol. Está bom assim, mas você ainda vai um pouco mais devagar após cada frase, ok? Tá bem, então. É que eu falo um pouco mais, mas vou tentar falar mais. Aqui temos o contexto, alguns dados demográficos do nosso país. A Guiné-Bissau possui uma superfície de 36.125 quilômetros quadrados. Para você ver, é um país bem pequenininho, comparando com o vosso. Temos uma população estimada para 2020 de 1.624.945, segundo o Instituto Nacional de Pesquisa, que é a projeção de cenário médio para 2020. Com uma situação geográfica delimitada ao norte, a República do Senegal, sul e sudeste, a República de Guiné-Conakry, e a oeste, o Oceano Atlântico. Alô? Alô? Pode continuar. Assim. Tá bom assim. Então, nós aqui temos duas estações climáticas, que é a estação seca, que vai dos meados de novembro a abril, e a chuvosa, que vai de maio a outubro. Agora vou-vos falar de alguns dados epidemiológicos aqui. Os primeiros casos importados foram notificados no dia 25 de março. Inicialmente, foi constituída uma comissão interministerial. Finhamba, um momento, por favor. Quer, Carol? Elas pedem que a sua boca apareça na tela, seu rosto inteiro, para facilitar a tradução. Não está aparecendo? Agora está, mas não estava antes. Não sei o que está a acontecer aqui. Agora está bom, sim. Tá bom? Sim. Se você quiser, Finhamba, compartilhar a sua tela do seu texto, também você pode fazer. Se não, continue assim. Uau! Só um momento. Eu estava a falar dos primeiros casos importados que foram notificados no dia 25 de março. Inicialmente,
foi constituída uma comissão interministerial, cuja parte técnica está sob a supervisão da COES. COES significa Centro de Operações de Emergência em Saúde. Alô? Está bom, pode continuar, Finhamba. Então, entre março e junho foi o período do pico. Atualmente, o país conta com um total de dados acumulados. O total dos casos é de 2.385. Recuperados é de 1.728. Mortos, até então, temos 40 mortos por Covid. Agora vou-vos falar um pouco do contexto do projeto do Médicos Sem Fronteira. Médicos Sem Fronteira mantém um projeto na única instituição de saúde terciária do país, que é o Hospital Nacional Simão Mendes, na capital, que é Bissau, com foco na saúde infantil. A equipe faz a gestão de emergência pediátrica e alimentação terapêutica em pacientes internados, bem como oferecem cuidados intensivos pediátricos e neonatais. Infecção respiratória, malária, diarreia e meningite são as principais doenças que afetam crianças na Guiné-Bissau. Para os recém-nascidos, asfixia e sepse neonatal são as principais causas de morte. A MSF trabalha em estreita colaboração com o Ministério da Saúde para garantir que os protocolos e procedimentos de tratamento corretos estão sendo implementados, a fim de reduzir a mortalidade infantil. Márcia, a Carol está acompanhando? Sim, Carol está acompanhando. Okay. A MSF registrou um aumento para o quíntuplo número de pessoas infectadas por coronavírus entre os dias 14 e 30 de abril. Ou seja, em apenas 2 semanas, a cidade de Bissau, com 250 mil habitantes, é o epicentro da pandemia na Guiné. De acordo
com a Mônica Negrete, responsável pela missão do MSF no país. Este aumento exponencial mostra que o vírus continua a espalhar-se pelas comunidades. O mais rápido que se pensa, apesar das medidas preventivas e das respostas adotadas pelas autoridades. Outro fator preocupante é que um grande número de profissionais de saúde do principal hospital de Bissau que é o Hospital Nacional Simão Mendes, está em quarentena e não podem trabalhar. Acresce, segundo Mônica Negrete, o alto nível de estigma e significativa falta de reconhecimento das pessoas sobre a doença no país. Piora ainda mais a situação e complica qualquer possibilidade de impedir a propagação da epidemia. Negrete propõe que sejam dados aos profissionais de saúde, afeto o MSF, profissionais estes que estão na linha de frente, os meios necessários para a sua proteção. Este projeto tem como objetivo trabalhar o bem-estar emocional dos profissionais afeto ao projeto do MSF. Prevenir problemas de saúde mental, que possam ser gerados pelo trabalho. Reforçar os mecanismos de enfrentamento individual da equipa ou organizacional. Tratar problemas de saúde mental que estão intimamente relacionados diretamente com o trabalho do MSF ou a exposição à Covid-19. Este trabalho foi realizado num período de maio a julho de 2020. Durou 3 meses. Utilizou-se uma metodologia participativa. Aqui fizemos em uma forma, na língua local chamamos de Jumbai. Jumbai é uma roda de conversa
para se fazer partilhas. Os trabalhos foram realizados como se segue: sessões em grupo, durante uma semana por mês. Durante 3 meses. Com diferentes grupos, todos os dias. Esses grupos eram constituídos desde o pessoal administrativo, enfermeiros, médicos, pessoal da limpeza, motoristas e o pessoal do grupo de risco, com o objetivo de criar um espaço para compartilhar experiências e sentimentos relacionados à Covid-19. E trabalhar também o fechamento do projeto. Entender e identificar problemas ou eventos da vida em geral. Como uma doença grave, uma morte na família, a perda de um emprego que contribui para o estresse global e a deterioração da saúde mental. Fortalecer, capacitar e apoiar a capacidade natural dos membros da equipe de superar dificuldades. Compartilhar mecanismos de enfrentamento entre os membros da equipe que provaram ser úteis para as pessoas. Introduzir ou reforçar habilidades de enfrentamento que possam capacitar os membros diante de eventos potencialmente traumáticos e habilidades de resolução de problemas. Aumentar seu senso de controle e prazer na vida. Rastrear pessoas que podem ter mais dificuldades usando o formulário de rastreamento. Uma semana por mês, eu, enquanto psicóloga, realizo sessão em grupo com máximo de 15 pessoas de diferentes áreas e serviços do projeto PEC e pouco Covid. Devagar, Fiamba, um pouco devagar, por favor. Posso repetir? Sim, pode repetir e mostre o seu rosto todo, por favor. Não sei o que está a acontecer aqui. Parece que o meu rosto não quer aparecer. Já falei, André. Oi, Márcia. Sim, é para mostrar seu rosto, para mostrar o seu rosto, para que Carol possa... Assim, tá ótimo. Assim tá bom? Introduzir ou reforçar habilidades de enfrentamento. Que possam capacitar os membros diante de eventos potencialmente traumáticos. E habilidades de resolução de problemas. Aumentar seu senso de controle
e prazer na vida. Rastrear pessoas que podem ter mais dificuldades usando o formulário de rastreamento. Uma semana por mês, a psicóloga realiza sessões em grupo com máximo de 15 pessoas de diferentes áreas e serviços do projeto PEC e COVID. Pode continuar. Alô? Sim, pode continuar, Finhamba. A psicóloga apresenta uma carta descritiva de seu plano de trabalho para as sessões de grupo. E o departamento médico, em coordenação com o departamento de recursos humanos, prepara as listas e entra em contato com a psicóloga. A psicóloga tem um horário de trabalho com pessoal de diferentes projetos. O departamento médico faz seguimento das sessões de grupo. E também foi dado um suporte individual sob a demanda. A psicóloga tem por objetivo identificar em sessões de grupo da semana profissional que requer uma intervenção ou então um apoio individual. A demanda pode advir também do profissional. Durante essa sessão grupal semanal ou por telefonema. Primeiros contatos. A psicóloga deve entregar a lista ao departamento médico, os nomes do que receberam apoio individual a cada mês. Cada trabalhador tem direito a um máximo de 5 consultas individuais. Atenção deve ser dada às questões trabalhistas ou sobre problema, sobre a exposição ao Covid, direta ou indiretamente. A contribuição clínica dada pela psicóloga, apoio individual prestado, atendimento por demanda, 9 pessoas solicitaram esse atendimento. Apoio ao grupo. Foram realizadas 15 sessões grupais e nestas sessões participaram 147 profissionais de diferentes categorias: médicos, enfermeiros, higienistas, motoristas, técnicos de laboratório, profissionais constituintes do grupo de risco para a Covid e promotores de saúde. Esse apoio ao grupo tem por objetivo
criar um espaço para partilhar experiência e sentimentos relacionados com os eventos. Compreender e identificar problemas e eventos da vida em geral. Finhamba, é necessário que você desative o seu som. Não podemos ouvir você, Finhamba. Veja no seu computador aí para poder ativar o seu som. Agora, sim. Não, agora não. Não podemos te ouvir, Finhamba. Agora, vai. Sim. Agora vai. O que foi que você não percebeu, não pegou para eu voltar? Não, continua, continua. Eu estava falando da contribuição clínica. Sim. Então, falei do apoio individual que foi prestado. Sim. E foram atendidas nove pessoas. Sim. E depois falei do apoio ao grupo. Sim. Foram realizadas 15 sessões grupais. Sim. E nessas sessões participaram 147 profissionais de diferentes categorias: médicos, enfermeiros, higienistas, motoristas, técnicos de laboratório, profissionais constituintes do grupo de risco para a Covid, promotores de saúde. E este apoio ao grupo tem por objetivo criar um espaço para partilhar experiências e sentimentos relacionados com os eventos, compreender e identificar problemas e eventos da vida em geral, com uma enfermidade grave, uma morte na família, a perda de um trabalho que contribui ao estresse global e a deteriorização da saúde mental. Reforçar, potenciar e apoiar a capacidade natural dos membros da equipe para superar as dificuldades. Partilhar mecanismos de enfrentamento entre os membros da equipa que têm demonstrado ser úteis para as pessoas. Introduzir ou reforçar habilidades de enfrentamento que poderão empoderar os membros frente a eventos potencialmente traumáticos e habilidades para resolver problemas. Aumentar seu sentido de controle e prazer na vida. Com esse trabalho, aprendi muita coisa. Então, como lições aprendidas, sabemos que as coisas não podem ser como antes, por enquanto. Mas podemos adotar
adaptar a essas mudanças que nos foi imposta e construir nossas vidas com novos aprendizados. Alô? Sim, Fiamma, estamos ouvindo. Foi uma experiência gratificante. Fazer esse trabalho me fez pesquisar na internet, ler, conversar com os profissionais de saúde de diferentes áreas, principalmente os da diáspora. O porquê disso? Porque sabemos que Covid é uma coisa nova para nós, principalmente aqui na Guiné. Por isso que tentei não só compreender com os profissionais que aqui estão, mas principalmente os da diáspora, porque aqui, como eu já tinha vos dito, os primeiros casos começaram em 25 de março. Então, noutros países já estava há mais tempo e já tinha mais casos e havia pessoas com mais conhecimento com relação a isso. Então, para se fazer esse trabalho com os profissionais da MSF, tive que me pôr a pesquisar na internet, ler, conversar com os outros profissionais, tentando observar e entender essa pandemia. Com esse trabalho, aprendi e cresci muito enquanto profissional. Este foi o meu trabalho. Muito obrigada a todos. Qualquer coisa eu posso partilhá-lo com vocês, com quem quiser, porque eu vi que algumas pessoas pediram a Márcia. Então, quanto a mim, não tenho problema em partilhar com quem quiser o meu texto. Obrigada. Fiamma, muito obrigada pelas suas palavras, pelo seu texto, por apresentar o seu país e o trabalho tão bacana que você desenvolve aí junto com outros colegas e outros profissionais. Temos já algumas perguntas que vieram pelo chat, pelo Telegram, e eu vou fazer as perguntas a você. Você espera um pouquinho para que os tradutores traduzam, para que você possa responder, tá bom? Obrigada. Então, a pergunta de Sinelli Vale, do Rio de Janeiro. Fiamma, prazer conhecê-la e gratidão por compartilhar sua atividade. Belo trabalho. Como os psicólogos cuidaram da própria saúde mental para não adoecer no contexto pandêmico? Esse questionamento é para pensar a complexidade do campo da saúde do trabalhador de saúde mental. Porque nós, profissionais de saúde, não estamos livres em relação ao adoecimento. Ok, Carol? Pode responder, Fiamma, por favor. Obrigada pela questão, que é pertinente. Nós aqui, eu trabalho no Centro de Saúde Mental. Então, no Centro de Saúde Mental,
somos 3 psicólogas. E dentro do centro, já havia esse cuidado com relação não só com os psicólogos, mas com todos os profissionais que lá estão. Assistente social, médicos, enfermeiros. Tem um programa que está a ser desenvolvido, que é o cuidar do cuidador. Temos isso em mente, não só nesse período da pandemia, mas porque lidamos com pessoas diferentes, poderia assim dizer, então não é fácil e temos que cuidar da nossa saúde mental para que possamos estar aptos a cuidar dos outros. Porque se não estivermos bem conosco mesmo, não vamos ter condições de cuidar dos outros. Eu também tenho frequentado essa roda, não só enquanto psicóloga, mas enquanto mulher, mãe, porque preciso mesmo. Preciso cuidar da minha saúde mental, principalmente estando num país como a Guiné-Bissau. Finhamba, tem. Você pode repetir o nome na língua de vocês dessa roda? Jumbai. Jumbai. Que quer Jumbai. dizer o quê? Jumbai significa roda de conversa. Sim. Obrigada. É o momento que costumamos ter para fazer partilha. Funciona como uma sessão grupo. Isto por quê? Porque aqui o psicólogo ainda é visto com uma certa estigma. Quando você diz uma pessoa que precisa procurar um psicólogo, automaticamente a maioria, essa maioria mesmo aquelas ditas pessoas esclarecidas, te respondem imediatamente de que não são malucos. Não precisam de psicólogo. Ainda, infelizmente, estamos a deparar com esta situação. E também não ficamos de braços cruzados, estamos a fazer esforço no sentido de mudar a mentalidade das pessoas. Através da explicação que temos dado do que é trabalho, o que é um psicólogo, o que é trabalho do psicólogo, tentar explicar que a psicologia é uma área transversal. Que todos precisam. Seja para fazer uma orientação para os adolescentes, os filhos, para os casais, para os profissionais. Em resumo, para tentar explicar que psicólogo não é coisa de louco. Esse tem sido o nosso trabalho aqui.
e já criamos uma associação de psicólogos. Ainda está numa fase embrionária, mas está num bom caminho e já registramos todos os psicólogos existentes no país. Somos 30 ao todo. Finhamba, Sim. um momento, por favor, porque a nossa tradutora Carol está com um pequeno problema de transmissão. Hein? Ok, Fiamba, pode continuar. Já foi resolvido. Como eu estava explicando, nós somos 30 no país. Pode-se dizer, mas são poucos, mas para um país pequeno como o nosso, Isso. e para a população que temos, e tendo em conta que não existe um curso de psicologia aqui na Guiné-Bissau, Não? e sabemos que psicologia não é para todos, não é para qualquer um, não é para quem quer, porque é um curso de elite. Então, todos os psicólogos que estão na Guiné atualmente, desses 30, todos estudaram fora. Inclusive eu fiz os meus estudos no Brasil, na Universidade Católica de Petrópolis, Rio de Janeiro. A semelhança de mim, há outros que fizeram na Rússia, Portugal, Estados Unidos e muitos outros países, porque aqui não temos curso de psicologia. E para se fazer, tem que ser custeada e bem custeada. Nem todos têm possibilidade para tal. Mas já vi muitas pessoas se manifestarem que querem fazer psicologia. Vamos ver se um dia vamos conseguir ter mais psicólogos. Porque aqui é preciso mesmo, dada a nossa cultura, que estando num país que até então tem muitas coisas para ser explicada, entendida a nível da psicologia, para ser desmistificada, é complicado, por causa de questões culturais. Mas estamos a trabalhar neste sentido. Espero ter respondido à questão da nossa amiga. Tá bom, Finhambe, temos mais perguntas. Podemos ir? Sim, sim, podemos. Então, deixa eu só fazer uma observação. Essa situação do psicólogo no Brasil é muito semelhante ao psicólogo na Guiné-Bissau. Muitas pessoas ainda pensam que psicólogo é coisa para maluco. Então, não é tão diferente, apesar de termos, nós somos no Brasil 150 mil psicólogos. Então, agora vamos à pergunta da Cláudia Aline Monteiro, de São Luís do Maranhão, do Nordeste, que falou: Finhamba, muito bom ver semelhanças com o trabalho que fazemos aqui no Brasil, em psicologia, na saúde comunitária. Estou inspirada com seu relato. Pergunta: qual a formação necessária, dentro ou fora da psicologia, para uma psicóloga trabalhar em saúde comunitária em uma pandemia, por exemplo? Não percebi a questão. Qual é a?
Qual é a formação necessária? O que é necessário para um psicólogo trabalhar em saúde comunitária durante a pandemia, durante uma catástrofe ou um evento assim? Se há uma formação específica para o psicólogo trabalhar? Não. Não. Para mim, eu acho que não há uma formação específica. Principalmente se tratando dessa pandemia. Até porque, até eu não sei, pandemia é uma coisa nova aqui. Então, nós não estávamos preparados para isso. Mas a partir do momento que estamos frente a essa situação, temos que enfrentá-la da melhor maneira possível. E foi o que eu fiz. Durante a minha explicação, expliquei que eu desconhecia totalmente sobre a Covid-19. Então, o que eu fiz para acompanhar? Eu tive que me dedicar. Eu tive que começar a frequentar o ambiente online para pesquisar, ler, conversar, discutir com os outros profissionais que estão mais à frente, numa situação mais... Porque aqui os primeiros casos foram em março, mas a pandemia não começou em março. Eu tive que falar com os colegas do Brasil, os colegas de Portugal, de Espanha, onde havia mais casos, que já estavam trabalhando com isso. Então, eu perdi a conta das supervisões que eu fiz com os outros psicólogos, outros profissionais também, enfermeiros, médicos, que é para tentar saber. Porque até onde eu sabia, eram aquelas explicações que se davam de como se apanha o Covid, essas coisas. Então, faltava mais elementos. Eu fui à busca. Então, para isso, você precisa primeiro querer. Precisa querer, precisa ter essa vontade de ajudar. Não passa do que é explicado aí na abordagem centrada na pessoa. Empatia sempre. Fui exercitando empatia, empatia, empatia sempre. Não é que eu tenha uma formação específica para atuar durante as calamidades, não. É como eu disse, eu estou na África, na Guiné-Bissau. Tivemos o surto da ébola. Eu tive que trabalhar como psicóloga. Também desconhecia totalmente o vírus da ébola. Mas trabalhei com a Cruz Vermelha Espanhola, dando apoio psicossocial. E isso eu já tinha durante a formação como psicóloga. Porque durante a minha formação no Brasil, eu sempre trabalhei nas comunidades. Eu fui voluntária numa ONG, que é SOS Vidas, em Petrópolis. Eu conheci o trabalho dessa ONG através de um colega, que hoje em dia considero meu irmão, que é o Antônio Carlos, que é o Cal. Ele é o responsável dessa ONG. Eu estava na mesma turma que ele. Ele começou a falar do trabalho da SOS Vida em Petrópolis. Eu ofereci como voluntária e fui lá. Trabalhei com eles durante aqueles anos e me apaixonei. Era uma ONG que cuidava de
pessoas portadoras de vírus de HIV. Sempre gostei de trabalhar na comunidade. Fiz voluntariado na GAP, Grupo Amigos de Autistas de Petrópolis. Fui voluntária lá durante 2 anos. E fui voluntária num lar de idosos também lá em Petrópolis. Tanto assim que no dia da minha formatura, resolveram fazer uma homenagem à Câmara Municipal de Petrópolis em reconhecimento ao meu trabalho de voluntariado que sempre fiz, sendo uma estrangeira, africana, mas eles acharam que deviam fazer essa moção em forma de agradecimento pelo voluntariado que eu fiz. Até hoje, tenho uma boa relação com o pessoal da SOS Vidas, falo com eles constantemente, e alguns colegas também da faculdade que estiveram comigo nesse voluntariado. Também participei do Pastoral da AIDS, Pastoral Leste. Trabalhei com o falecido Padre Quinha, que era o pároco lá em Petrópolis. Então, sempre gostei. E não vejo por que fazer diferente no meu país, que é um país que precisa. É um país pobre, em todos os sentidos. Eu acho que não existe uma formação, ao meu entender, não existe uma formação completa para se atuar durante uma calamidade. Porque essas coisas são imprevisíveis, nunca se sabe. Eu acho que nem vocês pensavam que ia haver esse surto essa pandemia do Covid-19. Então aconteceu. Temos que nos adaptar à realidade. Cada um tem que fazer a sua parte da melhor maneira que poder. E foi o que eu fiz. Finhamba, temos mais algumas perguntas. Sim. Tem uma de uma estudante de psicologia do Rio de Janeiro, a Milena Almeida, que agradece por você partilhar seu excelente trabalho e pergunta se você percebeu dificuldade por parte dos profissionais em entender a necessidade de receber esse apoio psicológico que você mencionou. Percebi. Um momentinho, vou repetir a pergunta, Carol. Ok. A pergunta é se você percebeu, por parte dos profissionais, em entender a necessidade de receber esse apoio psicológico que a Finhamba mencionou. Posso responder? Um momentinho, Finhamba. Ok, Carol? Sim, Finhamba. Olha, Milena, foi bom você ter tocado nisso. Eu percebi, principalmente, a parte dos médicos. Na minha percepção, eles são meio mecânicos. Eles fazem uma resistência com relação à psicologia, pelo menos aqui, que você nem tem noção. Acham que não precisam
desse apoio. Mas era impressionante. Só para você ter uma ideia, Médicos Sem Fronteira estava preocupado com a situação desses profissionais. Não só os médicos, mas dos enfermeiros, de todo o pessoal que fazia parte da equipa da MSF. Tanto, foi tendo em conta essa preocupação, aí é que surgiu a ideia de contratar uma psicóloga para prestar esse apoio psicossocial aos trabalhadores. Mas eles, ao invés de aproveitarem esse apoio que estava sendo oferecido pelos Médicos Sem Fronteira, não o fizeram. Ignoraram simplesmente, achando que eles não precisam. Tanto assim que, se vocês perceberam, só foram oferecidas apoio individual a 9 pessoas. A 9 pessoas. Num universo de 200 e poucos funcionários da MSF. Mas percebe-se uma diferença gritante com relação ao apoio grupal. Porque foi os 2 trabalhos que fizemos. Eles tinham direito a atendimento individual e as sessões grupais. Mas para se ter direito a esse atendimento individual, a própria pessoa deveria manifestar interesse em fazer esse atendimento. Eles não quiseram. Nenhum médico participou desse atendimento individual. Só participaram nas sessões grupais. Porque nas sessões grupais, aí era diferente. Havia mais pessoas, mais profissionais. Então, como era um espaço de partilha, eles se sentiam mais à vontade nas sessões grupais. Inicialmente, nenhum deles falava então, dos seus medos com relação ao Covid. Essas preocupações eram apresentadas inicialmente pelos higienistas, que achavam que estavam mais expostas, estavam preocupadas, porque não sabiam nada sobre a doença, não sabiam como lidar com essas situações. E ansiedade, ninguém sabia quando é que ia terminar. Havia também pessoas de grupo de risco, mas que eram obrigados a trabalhar durante a pandemia, porque 14 dias depois de ter surgido o primeiro caso, houve uma cadeia de contaminação, onde a maioria dos profissionais ficou infectado, ficou em quarentena. Então, os outros que lá estavam tinham que fazer cobro a essa situação, tinham que trabalhar, independentemente de pertencerem a um grupo de risco ou não. Quer dizer, não se perguntava se podia ir ou se queria ir. Você não tem essa condição, não tem essa escolha. Tinha que ir trabalhar mesmo. Durante esse período de pico. Alô, Márcia? Márcia?
Sim, Estás-me a ouvir? estou. Então, foi aí, eles desperdiçaram. Só que quando já estava o projeto já estava no final, porque o período de intervenção foi de maio a julho. Aí é que começaram a valorizar, mas já era tarde, porque já estávamos na fase final. E hoje tenho recebido ligações, solicitações desses profissionais que anteriormente não quiseram, porque acharam que tinham tudo sob controle, mas agora, como a pandemia não acabou, então está sendo difícil. Só que agora, ao invés de receberem tudo gratuito, porque a MSF é que estava a custear tudo, a MSF é que custeou tudo. Só para terem uma ideia, cada profissional tinha direito a 5 sessões. Mas na época não quiseram fazer. Só que agora o projeto acabou. E foram dar conta da importância desse apoio tardiamente. Mas percebe-se, não passa daquela resistência, né? Como eu havia dito, mesmo as pessoas ditas esclarecidas ainda têm um pé atrás com relação à psicologia. Isso não só não verifiquei isso durante a pandemia, mas ao longo da minha estadia aqui na Guiné. Até para se fazer para o médico referenciar um paciente a um psicólogo, mesmo sabendo que precisa, não é fácil. Às vezes, quando vai referenciar, faz tardiamente. Porque aqui temos muitos casos de depressão pós-parto e de muitas outras situações que precisam de um acompanhamento psicólogo. Ainda temos situação de casamento precoce. Essas meninas às vezes chegam, algumas conseguem fugir desses relacionamentos, vão para a casa de familiares ou entram para lares de acolhimento. Então, nessas situações, precisamos fazer acompanhamento dessas mulheres. Mas, infelizmente, nem todo mundo ainda tem noção de que é preciso mesmo fazer esse acompanhamento psicológico. Acha um desperdício. Por que eu tenho que ir pagar um psicólogo se eu tenho um amigo com quem eu possa conversar? Ou então um pastor ou um padre. Eles acham que é desperdício pagar um psicólogo para estar aí a falar contigo e sem resolver, porque eles querem tudo agora. Demoram para procurar. Quando procuram, não têm paciência, mesmo explicando todas as regras, como é que funciona e tudo mais, mas eles não querem perder tempo, querem chegar e fazer tudo rapidinho ali, mas não dá. Sabemos que na psicologia não é assim. Milena, espero ter respondido à tua questão. Acho que respondeu sim.
Finhamba, mais uma pergunta, vamos? Sim. A pergunta é do Emanuel Meirelles, também do Nordeste, de Fortaleza, que também lhe parabeniza. Aliás, Finhamba, no chat tem muita gente muito satisfeita em ouvir você, se identificaram muito com o seu trabalho e estão muito satisfeitos. Tem muitas observações no chat, são muitas, né? Obrigada. Então, Emanuel diz também que foi um prazer ouvir você e pergunta se a roda de conversa, metodologicamente, se fundamenta na abordagem centrada na pessoa ou outros referenciais teóricos metodológicos. Sim. Emanuel. Um momento que Carol... Vou repetir a pergunta para Carol traduzir. Sim. Emanuel pergunta se a roda de conversa se fundamenta na abordagem centrada na pessoa ou outros recursos, outros referenciais teóricos, metodológicos. Olá, Emanuel. Há pouco eu expliquei que eu estudei na Universidade Católica de Petrópolis. E durante toda a minha formação, a linha com que eu fui orientada é a psicanálise. A maioria dos meus professores, durante o curso, para não dizer todos, eram psicanalistas de carteirinha. Então, eu não posso fugir muito a isso. Vou ser muito sincera consigo. Eu comecei a pegar gosto pela abordagem centrada na pessoa há bem pouco tempo. Há bem pouco tempo mesmo. Isso foi graças a uma psicóloga, que é uma amiga nossa de Guiné-Bissau, a Mirella. A Mirella. Foi a Mirella quem me puxou e está a me fazer ficar mais apaixonada pela abordagem centrada na pessoa. Mas antes, tudo era psicanálise, psicanálise. Então, você me desculpa, mas eu estou bem pouco tempo nessa da abordagem centrada na pessoa. Estou a trabalhar nisso, estou a gostar muito. E essa roda de conversa é mais da psicanálise. Tá? Aqui, por que eu adotei isso? Como eu estava a explicar, das dificuldades que temos tido e da resistência das próprias pessoas também. Temos que ter isso em conta. Temos que respeitá-los da forma que são, né? Aceitá-los da forma que são, que é para tentar fazer o nosso trabalho. Se fores para aquela via de atendimento individual, não vou dizer que não vais conseguir, mas são pouquíssimas pessoas que irão te procurar por iniciativa própria. Por isso, resolvemos fazer essas sessões grupais, porque ali dá para se fazer essa partilha, que é para eles perceberem que esse é um problema de todos. Esse medo com relação ao Covid é comum, não só aos motoristas,
ao pessoal administrativo, a enfermeiros, mas a próprios médicos também, ainda que eles acham que tinham domínio das coisas e não precisavam de atendimento psicológico. Mas isso percebe-se pela forma mesmo deles. Eu digo sempre que eles são mais mecânicos do que nós já os psicólogos. Por isso, vocês me desculpem, mas durante toda a orientação que eu tive é da psicanálise. Hoje em dia, graças a Mirella, ela veio para a Guiné, mas 3 vezes fez essa formação na abordagem centrada na pessoa, e eu acho que vamos continuar trabalhando nisso, até porque eu já me identifico como um membro da família da ACP. Então, fica tranquila que eu não esqueci as normas e as técnicas da abordagem centrada na pessoa. Mas, às vezes, temos que usar outros recursos para alcançarmos os nossos resultados. A única forma que eu encontrei de dar e eles aceitarem esse apoio psicossocial foi através dessa roda de conversa de Jumbai, que no fundo acaba funcionando como um grupo de alcoólico anônimo, por exemplo, ou um grupo de mães que costumamos fazer esse trabalho aqui, grupo de mães viventes com HIV, que é para a pessoa perceber que essa realidade não é exclusiva a ela. Os outros também estão a passar por a mesma situação. Então, partilhando essas dores ou então informações relativas ao Covid, dá para se conseguir um resultado melhor. Obrigada. Obrigada, Finhamba. Vou terminar aqui as observações e as perguntas com uma outra pergunta da Maria Rocha, que pergunta: como faz para ter seu contato e ser voluntário para atuar com psicologia aí na África? Parece que é alguém que está interessado em trabalhar lá na África. Então, como eu disse, para trabalhar na África, concretamente na Guiné-Bissau, porque a África é um continente muito grande, e eu estou na Guiné-Bissau. Portanto, eu vou limitar a falar aqui da Guiné-Bissau, o país onde eu estou. Eu sou psicóloga no Centro de Saúde Mental. Depois eu posso deixar o meu contato, e-mail, telefone. Eu acho que não precisa ser só na área da saúde mental, mas, como eu disse, existe uma necessidade enorme de se fazer um trabalho, como dizer, de psicologia aqui na Guiné-Bissau. Então, sendo uma área transversal, as portas estão abertas. Precisamos de mais colaboração. E quando é de uma forma voluntária, é melhor. Desde já, bem-vinda. Vou deixar o meu e-mail, o meu zap. Se ela quiser, pode entrar em contato comigo. E eu
posso canalizá-la para outras instituições também, como eu disse. Não necessariamente tem que ser só no centro de saúde mental. Se for aí, tudo bem, é bem-vinda. Mas temos mais lugares também a precisar. E agradeço desde já a boa vontade dela em ajudar os que precisam. Eu acho que esse intercâmbio vai ser muito bom. Até para ajudar também na reciclagem, nas outras coisas. Quem sabe? Entre os profissionais que aqui estão. Obrigada, Finhamba. Depois, já que você autorizou, eu vou disponibilizar o seu e-mail, o seu WhatsApp, e se você quiser passar o seu texto... Eu vou passar para você, porque Okay. o texto que você tem era aquela primeira versão, né? Agora, Sim. o que eu apresentei aqui é a versão final. Então, eu vou passar o e-mail para você com esse texto já. E aí você está autorizada a partilhar com quem quiser conhecer mais sobre Guiné-Bissau, sobre o trabalho do psicólogo aqui, ou então saber sobre as possibilidades, como fez a nossa amiga agora, ajudar, ou então qualquer coisa, estamos dispostos. E agradeço a oportunidade, mais uma vez. Muito obrigada, Márcia, pelo convite. Foi um prazer. Então, Finhamba, eu também agradeço muito. Fiquei bastante comovida com suas reflexões e com o impacto que suas reflexões teve nessa audiência aqui. Nós estamos, no momento, com 241 pessoas, já tivemos mais, e tem muitas mensagens do impacto positivo que a sua reflexão trouxe a essa audiência. Então, eu fico muito agradecida de você ter vindo aqui. Eu queria registrar a presença da doutora Cândida Medina, que está aqui. Eu já encontrei o rostinho dela em algum lugar. Ela estava doente, mesmo assim veio aqui prestigiar você e nos prestigiar. Então, eu queria agradecer a presença dela.